CRM. Algumas empresas que trabalham diretamente com atendimento ao cliente, vendas, muitas vezes essa é a ferramenta que quando o Bitrix abre, igual a gente viu lá no início dos treinamentos, vem direto para cá. Essa parte é bastante importante, pessoal, porque para muitas empresas, igual eu dizia, o Bitrix é utilizado para fazer toda essa parte de gestão de tarefas e colaboração. Mas para muita gente que utiliza o CRM, que é por onde as negociações e as vendas acontecem, o CRM é o início de tudo e é a partir daqui que todo o restante do trabalho é executado. Então, quando a gente entra aqui em CRM, a primeira tela que a gente vai ver é essa com os negócios, tá? Onde que eu posso criar um novo negócio. Esse negócio ele pode ser criado tanto manualmente por aqui, como também quando a gente tiver uma integração com as redes sociais, o Facebook, o Instagram ou o WhatsApp, o negócio ele já é criado automaticamente aqui quando algum cliente, quando algum visitante faz contato com a gente por dentro dessas redes sociais. E aí, nesses negócios aqui, a gente já vai ter um primeiro que a gente chama de pipeline. Pipeline nada mais é do que o que também é muito comum quando a gente está falando de CRM, chamar de funil de vendas. É por isso até que tem esse símbolozinho aqui de um funil. E ele já vem aqui, padrão, esse primeiro funil chamado de geral. Se eu clicar aqui e vier em pipelines e túneis de venda, eu consigo alterar, ele vai abrir aqui para mim esse Kanban desse primeiro funil de venda, e eu consigo editar tudo. Eu consigo vir e alterar esse geral para, por exemplo, assim, vendas. Eu consigo editar em desenvolvimento aqui os termos de cada etapa desse Kanban. Eu consigo alterar aqui, ó, início da jornada. Qual jornada? Da jornada de venda. Eu altero, ele vai me dando notificação que eu estou alterando. Criação de documentos aqui, ó, nesse criar documentos, eu poderia colocar aqui, ó, primeiro contato com o cliente. É editável. Cada empresa pode fazer da forma que achar melhor. Outra coisa é que eu consigo alterar essas etapas de lugar. Ó. E aí, conforme eu fizer essas alterações aqui, ó, no que eu saio aqui, eu já tenho esse em desenvolvimento, primeiro contato com o cliente, assim por diante. Então aqui eu vou conseguir criar um novo negócio, onde que ele abre um novo cartão aqui para mim, e aí eu começo aqui, vendas de serviço, manutenção de ar-condicionado. Cliente, identifico aqui o cliente. Aqui eu já posso colocar valores referentes àquilo que a gente está vendendo, data de término é o prazo, é quando que aquilo vai acontecer. Eu vou fazer esse serviço no dia 15 de janeiro. Aqui eu começo a trabalhar com cadastro. Então, por exemplo, se eu não tenho cadastrado o cliente, eu posso colocar aqui, ó, que é João da Silva, certo? Ele fala, ó, que o cliente não existe. Se ele existisse, ele já iria encontrar. Como não existe, ele pede se eu quero criar. Então eu crio um novo contato. Ele já abre os campos para eu colocar o telefone, e-mail a mesma coisa, já até aparece aqui o meu e-mail, o endereço, aqui a mesma coisa a empresa. Ó. Então agora, quando eu der um salvar, ele já vai cadastrar o João da Silva na base do CRM. O João da Silva se torna um contato dentro do sistema, tá? Cadastrado. Aqui é um caminho que eu posso cadastrar contatos e clientes, empresas, depois eu posso mostrar o outro caminho, tá? Aqui, a empresa. Então a empresa do João da Silva ali é a WCF, aí aqui, ó, a empresa vai ser a WCF. Ele também vai ver que a WCF não existe, eu vou dar um criar, e aí aqui eu repito, 6799638191. O e-mail é o mesmo, tudo igual, aí eu consigo colocar várias outras informações, inclusive aqui eu começo a trabalhar com outro conceito, que é a parte de cadastro de produto, né? Eu posso ter controle de produto, quantidade, né? Seja de produto, seja de serviço. Então se eu for adicionar um produto aqui, ó, não tem produto nenhum, eu estou na parte de produtos aqui, não tem produto nenhum cadastrado, então eu iria cadastrar esse produto aqui, ó, serviços de manutenção de ar condicionado. Eu consigo colocar uma foto se eu quiser, muitas vezes faz sentido, dependendo da empresa, se for uma loja, tem muitos itens, a foto, até a indústria também, produção, faz muito sentido usar uma imagem. Por quê? Porque daí quando outras pessoas que não conhecem o produto entram aqui para selecionar um produto que vai ser colocado aqui na negociação de venda, no que eu bato o olho na foto eu já vejo se eu estou falando da coisa certa ou não. Eu cadastro aqui o preço, por exemplo, R$1.000, é uma peça, ele já atualiza tudo e eu criei o produto, aí agora ele me deu a opção para salvar, tá? Eu posso salvar ou eu posso voltar aqui, que ele vai estar vinculado, tá? Porque na aba do lado aqui o produto que eu coloquei está ali, eu salvo, e aí eu criei um negócio aqui de R$1.000 que vai estar aqui, ó, no início da jornada, venda de serviço de manutenção de ar-condicionado, cliente XYZ, tá? Então já fica aqui algumas informações. Se eu precisar mudar
Se eu quiser colocar mais informações a respeito do que eu estou vendendo para esse cliente, por exemplo, aqui, direto na capa do cartão, eu posso vir aqui, igual prazo de entrega, o pessoal responsável, tudo que eu quiser colocar aqui em relação àquela negociação, eu consigo vir aqui, aplicar, e ele adiciona aquelas informações aqui já na capa da negociação, para que eu não precise abrir o cartão para olhar aquilo que foi cadastrado aqui dentro. Outra coisa interessante já de explicar nesse primeiro contato de vocês com o CRM é que sempre dentro de um cartão de negócios, aqui dentro do CRM, ou até mesmo no cadastro do cliente, no cadastro da empresa, o Bitrix divide em duas colunas, onde que nessa coluna da esquerda aqui é cadastro. Eu posso inclusive selecionar campos extras aqui, eu quero adicionar mais uma outra informação aqui e ela não está aqui, né, que é a data de início, por exemplo. Então ela não está ali, eu seleciono ela, então eu já tenho a data de início, que foi a data que eu criei aqui, 30 de dezembro de 2024, certo? Já está aparecendo aqui para mim. Se eu procurar aqui e eu não encontrar aquilo que eu quero, eu posso criar novos campos. Então eu posso vir aqui e esse campo pode ser documentos, por exemplo, um arquivo. Eu posso criar aqui, documentos clientes, salvar. Aí agora eu criei um campo, documentos clientes. Esse campo está vazio. Quando eu cliquei em cima dele, ele me deu um adicionar para eu poder cadastrar nessa base dessa negociação algum documento adicional, alguma coisa que especificamente para aquela empresa, a gente costuma solicitar para o cliente enviar para começar uma negociação, para começar uma análise, alguma coisa dessa natureza. Então eu poderia colocar um arquivo. Então se eu quiser, eu venho aqui e crio um outro campo que eu posso chamar de, que é uma série, que eu posso chamar de CNPJ/CPF, um exemplo. E aí, eu dou um salvar. Quando eu faço isso, eu criei o campo CNPJ e CPF, e eu consigo, daí nesse caso aqui, vir aqui e escrever o CNPJ ou o CPF daquele cliente. Outra coisa que apareceu aqui, eu não mostrei, é que se eu marcar essa flag aqui, requerido na etapa, eu posso colocar qual etapa que ela é obrigatória. Então, antes de eu fechar o negócio, eu posso dizer que ela é obrigatória. Se eu colocar que ela é obrigatória, eu não consigo dar sequência, colocar o Kanban como bem sucedido, como uma venda finalizada, sem preencher esse campo. Isso aqui é muito legal também, para que eu não envie o cartão para a etapa seguinte, para o setor da frente, que é o setor que vai começar a realizar o serviço, preparar aquele serviço, aquele produto. Hoje a gente se depara muito com esse tipo de coisa, do setor da frente ter que voltar no setor da venda, no vendedor, para perguntar alguma coisa para o vendedor a respeito do que ele vendeu, porque essa informação não chegou 100%, né? A bola não chegou 100% redonda pro setor da frente. Quando a gente cria essa regrinha aqui de obrigatoriedade, o setor de trás ele não consegue avançar sem enviar, por exemplo, um documento, sem enviar aquela informação, e aí a empresa ganha produtividade porque não perde-se esse tempo de ter que voltar e perguntar. Então aqui, ele até colocou aqui que o campo é obrigatório, então eu vou ter que escrever aqui, eu coloquei como obrigatório, ele já não deixa eu avançar sem preencher, tá? Então vamos ver aqui, tá preenchido o CPF que eu coloquei. Do lado direito aqui é uma timeline, então por exemplo, eu consigo fazer o arraste do cartão por fora aqui, eu consigo colocar o cartão para o lado. Veja que ele já vai, se eu colocasse um segundo cartão de mais R$1.000 aqui em cima vai aparecer a somatória dos dois cartões que eu tenho naquela fase lá de primeiro contato com o cliente. Para que isso? Para que eu tenha uma noção, né, para que o pessoal de vendas tenha uma noção da quantidade de negócios que tem em aberto naquela fase, para dar atenção para aquilo. Então aqui o que eu estava falando, que eu consigo arrastar o cartão para a etapa que eu quero aqui por fora, então eu estou em primeiro contato com o cliente, eu posso alterar aqui para a etapa fatura. Quando eu entro aqui dentro do cartão, ele já alterou a etapa para fatura. Se eu alterar aqui dentro a etapa para primeiro contato com o cliente, aqui fora ele já alterou para primeiro contato com o cliente. Outra coisa, toda vez que vocês entrarem em algum lugar que vocês nunca entraram, o Bitrix vai ficar direcionando vocês. Ele vai abrir telas como essa daqui de tutoriais para explicar para vocês. Vocês conseguem clicar no mais, ele abre o Help Desk e aí ele começa
a ensinar vocês a trabalhar dentro daquela região que vocês estão, tá? Por isso que tá abrindo essa telinha aqui. Eu vou fechar, então aqui ó, eu tô na etapa, tudo que eu vou fazendo vai ficando salvo na timeline aqui, então eu mudei de fatura para primeiro contato com o cliente. Agora, se eu mudar de volta para fatura, olha o que acontece, ele já cria um log aqui, etapa alterada de primeiro contato com o cliente para fatura. Eu posso criar atividades, isso não são tarefas, tá? São apenas atividades dentro aqui da negociação. Então, por exemplo, ele já traz default aqui, contatar cliente, e ele já coloca uma data sugerida, quinta-feira, dia 2 de janeiro, às 15 horas. Então eu venho aqui e dou um salvar. Quando eu dou um salvar, olha o que ele faz, ele cria na timeline daquela negociação aquele compromisso, aquela atividade. Outra coisa bem legal é que fica sutilmente amarelo aqui, e vai ficar assim tudo que está pendente que não foi lido. Em todo lugar, aqui nas notificações, que eu já expliquei anteriormente, quando tiver alguma notificação, até que ela não seja lida, além da bolinha aqui, quando vocês entrar, a notificação para se diferenciar daquelas que já foram lidas, vão estar em amarelo, igual tá aqui. A partir do momento que eu executei essa tarefa aqui, essa atividade, e der um concluir, aí sim ele finaliza e fica branco, o fundo fica branco igual o restante, tá? Então aqui eu tenho essa possibilidade de criar atividades aqui, ou se não, e não necessariamente é contactar o cliente, eu podia mudar aqui para visitar o cliente, um exemplo. E aí, de novo, eu posso alterar aqui, ele traz como padrão aquilo ali, mas lá no dia 8 eu vou visitar o cliente. Então eu dou um selecionar, um salvar, de novo fica amarelo ali e vai me notificar no dia lá que eu tenho essa visita para fazer, às 15 horas, tá? Eu posso fazer comentários também, então, por exemplo, eu visitei o cliente, eu conversei com o cliente pelo WhatsApp, eu conversei com o cliente por telefone, para que eu não esqueça, eu anoto aqui. Conversei com o cliente, ele me falou que nesse momento ele não vai comprar, que ele vai deixar para começo do ano e tal. Então eu anoto aquilo que ele falou, inclusive posso criar uma atividade depois para que naquela data eu volte a conversar com ele. Essa timeline aqui, pessoal, tem gente que chama de follow-up com o cliente também. Por quê? Ela é muito interessante porque às vezes o vendedor, conforme ele começa a pegar o jeito de usar o CRM para trabalhar, ele volta aqui nessas últimas conversas que ele teve com o cliente para lembrar o que ele conversou com o cliente antes de ligar, antes de fazer contato, porque daí ele se recorda do que foi conversado, se ele vem anotando tudo certinho, bonitinho aqui, para daí na hora que ele for falar com o cliente, ele ter as informações e já, às vezes acontece nesse relacionamento com o cliente contar alguma coisa até da vida dele, um momento de alegria, um momento difícil que ele está passando, algum familiar doente. Se o vendedor tem a habilidade e a sensibilidade de anotar isso aqui, da próxima vez que ele for ligar para o cliente, é muito interessante nessa construção de relacionamento que o vendedor lembre daquele assunto, de perguntar a respeito do familiar, a respeito do neto que nasceu, do filho que se casou, e para lembrar de tudo isso, o CRM é maravilhoso, né? Ele é uma ferramenta muito poderosa para ajudar com que o vendedor consiga ter isso tudo na mão. Outro exemplo é que às vezes não é uma única pessoa que conversa com o cliente. Às vezes pode ter um vendedor, mais de um vendedor, ou até mesmo outras áreas dentro da empresa. Às vezes a gente tem essa experiência em banco, né, em corretora de investimento. A gente conversa com mais de uma pessoa. E aí às vezes você fica até impressionado assim, poxa, mas como que eles sabem que eu conversei lá com o colega dele na semana passada a respeito de tal assunto? É porque o colega dele anotou aqui, ó, dentro do CRM. Isso fica registrado e vai criando uma timeline com o cliente. Então isso aqui não necessariamente vocês precisam usar e podem usar só enquanto estão trabalhando uma nova venda, né? Depois, com o passar do tempo, vocês vão aprendendo a utilizar e vocês podem entrar no cadastro do cliente ou da empresa dele e ir colocando informações, seja a área que for dentro da empresa de vocês, a respeito do que está sendo conversado com o cliente. Então, se um determinado departamento conversou com o cliente, anota aqui. Quando outro departamento for conversar com o cliente, ele pode se atualizar daquilo que já foi tratado com o cliente para não passar nenhuma informação errada ou até mesmo para que no que faça o contato poder mostrar bastante profissionalismo na forma de atender por estar a par de tudo que foi conversado e não o cliente tendo que explicar tudo de novo, tá? Então essa coluna da direita aqui, ela serve para isso. Depois, para não estender muito, porque essa parte aqui ela é bastante ampla, na parte de clientes aqui é onde a gente consegue fazer o cadastro de contatos ou de empresas que a gente fez lá por dentro do cartão, ó, já veio para cá, já ficou cadastrado o cliente William Fernandes, eu poderia vir aqui e criar mais um, tá? Então a gente poderia começar a fazer a base de todos os clientes, ó, aqui fica mais completo, lá ele é mais resumido, mas por aqui eu conseguiria até colocar uma foto do cliente. Empresa, a mesma coisa, tá? Para fechar, o que eu queria mostrar é que depois que a gente realiza a venda, a gente pode continuar o fluxo de processo da empresa.
Então, por exemplo, aconteceu a venda, eu posso criar um novo pipeline de serviços de instalação de ar-condicionado, onde o que eu faria? Eu criaria as etapas e a partir do momento que o vendedor fez a venda, eu faria a conexão da venda com aquele serviço que acabou de ser vendido e aí começaria uma nova esteira de produção aqui, um novo processo com uma nova pessoa responsável ou mais de uma responsável, fazendo todo o passo a passo até que aquele serviço ou aquele produto seja finalizado para entregar para o cliente. Se eu tenho uma etapa aqui, onde que eu vou de projeto, por exemplo, né? A empresa é uma empresa de construção, então eu vou entrar numa fase de projeto, finalizei aquela fase de projeto, eu vou entrar numa fase de orçamentação, eu posso ter uma outra pipeline aqui de orçamentação, eu saí da fase de orçamentação, eu vou fazer contratação dos serviços, então eu posso ter uma outra pipeline aqui, um outro fluxo de processo, e ir rodando a empresa inteira através desses fluxos. Inclusive, se em algum momento eu precisar voltar, eu consigo pegar uma etapa qualquer aqui e criando toda uma complexidade do fluxo de onde para onde que eu preciso que aquele processo vá. Outra coisa aqui, pessoal, é que quando a gente começou a falar sobre o CRM, nesse exemplo aqui, ele já está direto quando a gente entrou no CRM vindo para negócio. Se a gente vier para cá, tem uma outra opção de modo CRM aqui, ó, que a gente está no modo CRM simples, tá? Vou mostrar o caminho que eu andei aqui, ó. Vim aqui na engrenagem, vim em modo CRM, eu estou no CRM simples. Empresas pequenas, muito pequenas, normalmente já não vão ficar gerenciando leads e qualificando leads. Então todo cliente que cair, de novo, pelo WhatsApp, ou até pelo telefone, ou pelo e-mail, vão cair direto num negócio, igual eu mostrei até aqui. Para empresas maiores, normalmente faz sentido usar o CRM clássico. Ao invés de a gente ter diretamente aqui os negócios, eu vou ter primeiro os leads. O que são os leads? É um outro Kanban, e é super importante explicar isso, onde que nesse Kanban eu vou estar qualificando os meus futuros clientes, que a gente chama de leads. O que é qualificando? Eu vou estar avaliando se aquele cliente realmente é um cliente ideal para minha empresa atender. Então, ó, quando aquele contato fizer um primeiro contato com a empresa, pelo WhatsApp, por e-mail, pelo site, por telefone, ele cai aqui como um novo lead. Aí eu faço o primeiro contato, depois eu posso colocar ele aqui em contato, né, para eu dizer que eu estou conversando com aquele cliente. Depois eu posso colocar ele da forma que está aqui, esse cliente aqui, ó, apresentação agendada. E depois de apresentação agendada é que eu vou vir aqui embaixo, ó, e vou arrastar esse lead para lead qualificado ou lead descartado. Aqui tem um conceito muito interessante. O que é um lead qualificado? Qual é a diferença de um lead descartado para um lead qualificado? Durante aquela primeira jornada de lead aqui, eu fui avaliando aquele possível cliente para ver se ele era simplesmente um curioso, uma pessoa que não vai comprar da minha empresa, mas que está querendo ter algum tipo de informação. Então, pode ser que se ele não vai comprar, se ele não é o cliente ideal, eu vou colocar ele como um lead descartado. Agora, por mais que ele não vai comprar agora, mas ele veio, de fato, ele tem uma demanda lá relacionada àquilo que a gente entrega aqui na empresa, então eu vou colocar ele como lead qualificado. A partir do momento que eu coloco ele como lead qualificado, aí eu posso cadastrar ele já automaticamente como contato, como empresa, gerar um negócio, porque muitas vezes uma pessoa que fez contato com a empresa, ela tem interesse em fazer negócio com a tua empresa. Então, o lead qualificado muitas vezes já vai gerar um negócio. Uma outra coisa aqui a respeito de leads é que a gente pode voltar e revisitar esses leads no futuro. Em qualquer momento, um momento de volume de vendas baixo, algum momento estratégico para a empresa, eu posso vir e eu posso revisitar os meus leads descartados para fazer contato com eles de novo, ver se de repente dessa vez eu consigo vender alguma coisa para eles. Então esse é o conceito, assim, bem resumidamente, de lead. Pessoal, essa parte aqui ela é mais complexa, então eu fico à disposição e sugiro que, conforme vocês forem utilizando e forem tendo dúvidas, que vocês façam contato comigo ou com o nosso time para que a gente possa auxiliar mais vocês.